Você está pronto para receber mais de Deus? Pastor Rafael, por favor. Pastor Rafael é um amigo, ele e toda a sua família. Estamos aí sendo atraídos por Deus para projetos em conjunto, né? Mistérios, jornadas pela frente que nós nem imaginamos, mas é o que Deus faz. Ele vai se apresentar a sua família, vai falar sobre o trabalho dele aqui, né? E fora daqui também, e depois vai trazer uma palavra ao nosso coração. Estenda a sua mão aqui em sinal de bênção, vamos abençoá-lo. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos o teu servo e abrimos o nosso coração para recebermos a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Queridos, boa noite. Graça e paz. Paz do Senhor. Não sei como vocês fazem aqui a saudação, porque toda igreja que a gente vai é uma saudação diferente. A gente vai aprendendo as saudações de cada igreja, né? É a minha primeira vez, então, como é que vocês fazem aqui? É só boa noite ou paz? Como que é? Paz, shalom, pronto, ok. Macho velho, pronto. Vamos começar de novo, então. Igreja, boa noite, shalom. Oh, aleluia. Amados, meu nome é Rafael, como o pastor João Marcos falou. Eu quero, antes de falar um pouquinho daquilo que a gente está fazendo, eu quero primeiro agradecer a Deus por estar aqui, louvar o Senhor, e também pela vida do pastor João Marcos, da sua equipe, né? Nós estamos caminhando aí alguns meses, já fazendo alguns meses, né? E tem sido um tempo muito precioso, muito precioso. A gente está reunido toda quarta-feira, já nos reunimos esporadicamente em outros momentos também, para reunir, para entender o que iremos fazer, mas eu me sinto tremendamente abençoado por Deus, imensamente abençoado por tudo que Deus está fazendo aqui, por conhecer as palavras. O que eu vou compartilhar hoje está relacionado àquilo que talvez alguns de vocês não ouviram, mas foram ditos aqui palavras sobre essa cidade, sobre esta igreja, sobre pessoas. Então eu queria compartilhar um pouco daquilo que Deus revelou também ao meu coração. Mas antes de ministrar a palavra, eu queria rapidamente me apresentar. Hoje eu não vim com a minha tribo todinha, completa, eu vim com a minha esposa somente, né? Minha esposa está aqui, é Jo, o nome dela é Josiane, mas a gente chama ela carinhosamente de Jo. Nós somos natural de Fortaleza. Tem cearense aqui? Eu senti a presença. E está calado, está tranquilo aqui, rapaz, como é que pode? Está em pouco cearense, então, tem que ter mais, que aí fica uma barulheira, irmão, a gente não consegue nem entender quem está falando, quando nós estamos reunidos. Isso nós estamos brigando também. Nós ficamos conversando, pessoal, estão brigando? Não, nós estamos conversando, de uma forma calorosa, mas estamos conversando. Nós somos casados, vamos fazer agora 21 anos de casado, nós estamos fazendo esse mês, 21 anos de casado, e trabalhamos em missão integral, né, na missão de Deus, naquilo que Deus está fazendo. Nós temos 3 filhos, nós casamos, depois de 2 meses minha esposa ficou grávida, então nós temos uma filha mais velha que chama Lívia, ela também é missionária em tempo integral, está fazendo faculdade, mas ela serve ao Senhor em tempo integral, ela faz psicopedagogia, e está na igreja agora. A minha do meio está na escala da salinha das crianças hoje, é quase sagrado para ela, então não queria nem mexer, se mexer é quase quebrar o decálogo, então não vou nem mexer com ela, e elas ficaram lá para dar suporte. Eu tenho uma de 20 anos, tenho uma Nivinha também que tem 16 anos agora, e tenho o Levi de 12 anos. Então nós temos uma tribo aí, 3 filhos, né? Eu quero mais, mas alguém lá em casa endureceu o coração, mas tudo bem, eu não quero entrar no mérito, nos detalhes sobre isso. Mas nós temos 3 filhos, nós servimos ao Senhor com muita paixão, muito amor. Há mais de 10 anos nós trabalhamos, pastoreamos igreja local e fazemos um trabalho hoje de missão transcultural. Nosso foco, nós temos uma base, tem algumas pessoas que estão conosco na nossa escola noturna de liderança. Nós temos um foco em trabalhar na Europa e Oriente Médio. Nós trabalhamos com todos os continentes, ajudamos, temos conexões com várias pessoas de vários países, até viajando para outros países. Porém, entretanto, hoje o nosso foco como base, né,
é treinar pessoas para enviar para a Europa e o Oriente Médio. Então, eu queria, antes de começarmos, até para pregar, falar sobre isso, eu queria só relatar para você, compartilhar com você esse desafio. Porque quando se fala em Europa, geralmente aquilo que a gente vê na nossa mente é um lugar bonito, que realmente, de fato, é um lugar, né, para viajar, para às vezes passar umas férias, e isso também é bom, né, isso vale a pena, vale muito a pena fazer isso aí, é um ótimo investimento para a sua vida. Porém, entretanto, nós temos um lado diferente da Europa, né? Às vezes alguns nos chamam até de profeta do caos, que a gente faz somente o relato dos 10 espias. Não, a gente não faz o relato dos 10 espias, não é impossível conquistar aquele lugar, não é impossível ter um avivamento. Então não é o relato dos 10 espias, é o relato dos 2, mas existe um fato, uma necessidade daquele lugar também ser conquistado. Então o que a gente fala, né, não é trazendo uma perspectiva ruim da Europa, mas mostrando uma necessidade, porque às vezes as pessoas não conhecem. Você pode estar enfermo, doente na sua casa, e pode dizer, não vou no médico, não preciso ficar doente aqui, não vai resolver o problema, você vai ter que sair da sua casa e ir até o médico. Então ele precisa conhecer a sua necessidade, para que você possa receber, né, o tratamento adequado. Da mesma forma, a igreja precisa conhecer também um paciente chamado Europa, que é um continente que para nós, né, quem conhece a história da igreja sabe que é um lugar que teve muita graça, muito poder de Deus, avivamento, como no país de Gales, que é o país que a gente pretende morar e que a gente passou alguns meses agora, voltamos em janeiro. Então, quando olha para a Europa, nós olhamos assim, é um lugar, né, do avivamento, da reforma, dos grandes pregadores, das grandes catedrais. Porém, entretanto, eu queria compartilhar com você que o que nós estamos fazendo, né, eu fiz uma aliança com o Senhor, de que voltar para o Brasil, ficar no Brasil para mim, seria por um motivo, que incendiasse o meu coração. E Deus compartilhou meu coração sobre ser um catalisador, incentivar pessoas, mostrar a realidade e tentar levantar o maior número de pessoas para enviar para aquele continente. E é o que eu estou fazendo, estou gastando minha vida com isso, estou gastando o meu tempo que eu tenho no Brasil ainda, né? Eu e minha família com isso. Nós estamos aí muito felizes de estar cumprindo esse propósito. Então, eu queria só mostrar para vocês um relato do que é a Europa, antes de nós irmos à palavra. A Espanha, que é um país belíssimo, lindo, é o primeiro país que a gente vai fazer um tour lá em alguns países, e em Madrid, possivelmente será o primeiro lugar que a gente vai. É uma população de 45 milhões de habitantes, perdão. 35 milhões se diz cristãos. Então, é quase uma reforma, um avivamento, né? Porém, entretanto, só 462 mil são evangélicos. Isso é 1%. 1% da população. 333 cidades na Espanha não tem uma igreja evangélica. Não tem uma igreja em 333 cidades. Estou falando cidade toda. Imagina Ponta Grossa sem nenhuma igreja. É a realidade da Espanha. Portugal tem 10 milhões de habitantes. 10 milhões e 700 mil. 10 milhões se declaram cristãos. Porém, só 319 fazem parte de uma igreja. 319 mil. Isso também é uma porcentagem, é 3% da população. Existem cidades que não tem um cristão. Não estou falando de igreja, agora estou falando de cristão, que parece impossível. Estou falando de cristão praticante, que nasceu de novo. Então, são realidades que a gente, né, quem não queria ir aqui na França, né, ver a Torre Eiffel, tomar um chá ali naquela cidade maravilhosa, aquela coisa linda ali, isso é um sonho, né, irmãos? Porém, entretanto, a realidade que a gente tem da França, e temos o encargo de levar o evangelho, é que lá tem 62 milhões de habitantes e 38 milhões de ser cristão. Porém, só 603 mil são praticantes. É 1% também. Holanda, que era o país de algumas igrejas aqui reformadas. Então, nós temos assim, eu não quero entrar no mérito disso aqui, trazer a gente já vê que o ambiente fica mais denso, né? Só trazer uma perspectiva ruim, mas eu quero mostrar também para você qual é a resposta que vamos dar para isso. No Reino Unido, onde nós estávamos, e eu tive experiência tanto lá como na Itália, na Inglaterra, no país de Gales e na Itália, a gente teve experiência de conviver com a igreja local. 67 milhões de pessoas do Reino tem no Reino Unido. Estou falando tanto na Grã-Bretanha como na Irlanda. Na ilha, né, e na Irlanda. Porém, entretanto, irmãos, 33 milhões de cristãos havia em 2011, passaram para 27, está diminuindo.
afirma que a maioria de cristãos, quase 60% dos britânicos, se reduziu para 46%. 3% vai à igreja. 3%. Nós saímos aqui, nós vimos algumas igrejas aqui. Lá, quando você sai, você vai procurar igrejas, as igrejas se transformaram em mesquitas. Muitas delas, e em pub também. Esses dias quando nós estávamos lá em janeiro, a Anglicana emprestou o prédio, queria que alguém fizesse algum trabalho lá, não tinha o pessoal de um bolero, de um tango, pediu emprestado o lugar, então estava usando para dançar tango dentro da igreja, porque não tinha nenhum trabalho evangelístico para realizar naquele lugar. Então existe alguém que está caído, está ferido, e eu queria falar sobre isso hoje, mostrar um pouquinho daquilo que a gente tem, não de uma perspectiva dessa, né, assim, mostrando somente o relato ruim, as coisas ruins da Europa. Pelo contrário, existem focos de avivamento naquele lugar já. A gente já está ouvindo de algumas coisas, o ambiente já mudou, está mudando. Tem gente queimando em oração, dia e noite naquele lugar, irmão, fazendo 24/7. Tem igreja abrindo também, como vocês estão fazendo aqui de manhã também. E Deus tem enviado pessoas. Tem chegado muito brasileiro naquele lugar. Infelizmente, alguns vão para fugir da atual realidade, de alguns problemas da nossa nação. Mas estão indo. E muitos deles são cristãos. Quando chegam lá, se conectam a uma igreja. Alguns vão para ganhar dinheiro, mas quando chega lá, Mamon, em vez de dominar a pessoa, Jesus pega e confronta ela, e ela começa a servir Jesus naquele lugar. Então tem acontecido muita coisa boa também. Só que eu quero hoje mostrar, através da palavra, que existe um encargo nosso, existe um encargo como igreja de Ponta Grossa, um encargo também da comunidade cristã Hebron, para o que nós estamos fazendo e o que nós vamos fazer na Europa. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 25. Irmãos, eu não quero deixar de falar, né? Eu passei, quando eu cheguei aqui, eu disse, amor, será que é aqui mesmo? Eu já fui muita igreja bonita, igreja com 1.500 membros, preguei já em um bocado de igreja, mas quando eu cheguei aqui, eu vi uma coisa tão delicada, uma coisa tão, né, minuciosamente cuidada, assim, tão bonita, tão clean o lugar. Eu disse, será que aqui parece mais uma empresa assim do lado, não sei, é uma igreja? Quando eu olhei assim, um negócio bonito, vocês têm uma igreja muito bonita, irmãos, um prédio muito bonito aqui, né, para adorar e receber pessoas. Tem que utilizar bastante aí, trazer muita gente para Jesus, para esse lugar aqui, a gente cuidar. Muito bem, muito parabéns para vocês aí, porque o cuidado, o zelo, né, pela obra de Deus, ela é importante na casa de Deus também, pelas pessoas que estão trabalhando na casa de Deus, fazer as coisas com excelência. Eu era o pastor que pastoreava a igreja, mas 4 horas da tarde eu estava lá para limpar a igreja antes de pregar. Eu pregava às 7, mas 4 horas eu estava lá limpando com os irmãos, que eu queria tudo bem bonitinho, bem limpinho para Jesus. Tá bom? Para os irmãos também se sentindo um ambiente agradável. Vamos lá. 10:25 de Lucas, diz assim. Eu vou fazer uma leitura extensa, porque para contextualizar, para que você possa realmente estar ciente do que nós estamos falando aqui. Talvez alguém que está nos visitando essa noite não conheça essa história de fato, assim, no seu contexto imediato. Mas eu quero fazer a leitura, você vai aqui ficar a par do que nós vamos falar. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, mestre, quem farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram, e lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixaram-no semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também, passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe o ferimento, pensou-lhes os ferimentos,
aplicando-lhes o óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e o tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastaste a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai, procede tu de igual modo. Queridos, esse texto é conhecido com essa referência, até mesmo de um acréscimo, de uma adição, que nós fazemos de um adjetivo que nós damos a esse samaritano. Nós chamamos, carinhosamente, da história do bom samaritano. O bom samaritano, porque ele agiu com bondade, misericórdia, benevolência com aquele outro que estava ferido na estrada. Mas esse texto, ele é muito mais, ele é rico, ele é bem concentrado de choque, de cultura, de religião, de barreiras, de fronteiras. Ele é tão transcultural como aquilo que nós falamos hoje aqui, brevemente, de uma forma bem sucinta. Esse texto, ele relata o confronto e a pergunta, a indagação de um fariseu, de um saduceu, de um zelótico, sempre era questionar Jesus. E eles questionaram Jesus acerca do que estava acontecendo, porque eles queriam pegar Jesus em contradição em alguma palavra. Testaram Jesus, colocaram ele à prova. Jesus, com toda a sabedoria, excelência, inteligência espiritual, uma mente espiritual, respondeu com precisão, ao ponto daqueles homens serem constrangidos. Jesus quis mostrar para aquele homem, de uma forma prática, o que era ser bom, e o que era ser realmente amar o próximo. Porque 2 coisas desse texto a gente precisa chamar a atenção. Eu, durante muito tempo, eu passei dando treinamento em igrejas de desenvolvimento, de crescimento, de multiplicação, de evangelismo. Eu muito queria e dava ferramentas para as pessoas fazerem isso aí. Eu achava bom, eu gosto disso. Não, eu vejo o seu louvor também nisso. Porém, entretanto, depois de muito tempo, eu comecei a examinar e ver que o que mais faltava na igreja não era uma estratégia de evangelismo para que elas pudessem ganhar vida. O que mais faltava em uma igreja não eram ferramentas para fazer isso. E nem um mandato, porque quando a pessoa lê a palavra, quando ela pega a Bíblia e lê a palavra, é muito claro o mandato de Deus sobre a sua igreja, de ir pregar o evangelho. Mas o que mais faltava era paixão. Porque antes de obedecer o 2º mandamento, existe o 1º mandamento. É aquele mandamento que ele diz: volta ao primeiro amor. Eu não digo que é aquele primeiro amor voltar à inocência, daquela maneira infantil, também, talvez assim, vamos dizer assim, amorosa, uma paixão do novo nascimento, quando você converteu. Não, eu falo no primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é voltar ao amor, é o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando amamos a Deus, consequentemente, isso gera um resultado. Porque tudo que se faz no quarto, no secreto, irmão, tudo que faz no oculto, se publica, se comunica através dos telhados. Então, certamente, se você vive uma experiência interna, isso consequentemente vai gerar também uma experiência externa. Eu vejo muitos lugares, eu sei que aqui não é o caso, mas eu vejo muitos lugares que as pessoas têm uma atração enorme por púlpito, têm uma atração enorme por compartilhar, ou por estar em evidência em alguns ministérios. Eu vejo isso porque a gente vai andando, vai compartilhando, vendo as debilidades da igreja. Trabalhamos com fortalecimento de igreja e revitalização, então conhecemos tanto a debilidade como os pontos fortes. E eu vejo muita pessoa atraída por isso, por uma oportunidade. Pessoas que vão embora de igreja porque não tem oportunidade, porque não pode falar, porque não pode cantar, porque sempre quer um púlpito, sempre quer uma postura, um lugar de destaque. Mas não podemos esquecer, irmão, que antes de termos um altar público, precisamos de um altar íntimo. E não precisamos promover um altar público, já que nós temos um altar íntimo. Porque nosso chamado foi para ter devoção a Deus e prestar culto a Deus. Isso, se vai se expressar depois, se vai para fora, isso aí é consequência. Porque, irmãos, quando alguém está incendiado pela presença, ela, de uma forma espontânea, viva, ela testemunha de Cristo. Por isso que muitas vezes eu pregava e dizia: vamos lá, a igreja tem que sair das 4 paredes, temos que ir. E eu falava, irmão, parece que estava chovendo, parece que nem chovendo no molhado, parece que eu estava falando para ouvidos cerrados mesmo. Pessoas que não conseguiam entender. Eu falava da importância, mostrava debilidade, dava um treinamento de evangelismo, e de repente a pessoa ia, mas aquele fogo se apagava. Alguns textos bíblicos me deixam claro que esse relacionamento, esse encontro pessoal com Jesus, ele resulta em testemunhar. A mulher samaritana teve um encontro com o Senhor.
no poço, ao meio-dia. Quando Jesus chegou para aquela mulher, Ele revelou a vida dela para ela, deu uma palavra de conhecimento para ela, assustou ela ao ponto dela reconhecer Ele como um profeta, como realmente o Messias. Aquela mulher não era respeitada nem benquista na sociedade. Estava com um marido que não era seu, já tinha tido 5 maridos. Aquela mulher saiu de lá testemunhando e saiu falando para toda a cidade, ao ponto da cidade chamar Jesus para poder sentar e ficar com eles. Ele ficou alguns dias com eles, testemunhando. Um testemunho de uma mulher que quebrou barreiras, quebrou preconceito, como esse de homem aqui também. Outro garoto é o gadareno. Quando teve um encontro com Jesus, pastor, ele teve um encontro tão verdadeiro, profundo, foi liberto ao ponto de dizer: Senhor, eu quero te seguir. Jesus disse: não precisa não, você vai agora testemunhar. Deixou ele como bispo, 10 cidades, responsável por 10 cidades, para poder pregar o evangelho. Isso é resultado de um encontro. Nós temos muitas necessidades, como esse homem que estava ferido aqui. Mas o problema é que muitas vezes a religiosidade, a vida religiosa, eu digo religiosidade, irmão, não estou falando de dogmas. Religiosidade para mim não é só aqueles que obedecem dogmas, aqueles que têm um estereótipo de crente, não. Já passamos, já transitamos desse lugar. Já estamos em outro nível de religiosidade. É aquela religiosidade que a gente acha que só indo à igreja, indo no culto, se alimentando, tendo uma refeição quente de 50 minutos, acha que é o suficiente para viver uma vida intensa em Deus. Essa para mim é a verdadeira religiosidade. Porque achar que um ato de culto pode resultar em toda a sua vitamina, a vitamina que a gente precisa para sustentar uma vida espiritual, uma vida intensa com Deus. Então essa religiosidade, ela não faz que a gente tenha paixão ao ponto de passar por um ferido e observar a sua situação. A sensibilidade nos falta, porque perdemos a intimidade com Deus Todo-Poderoso, com o Deus que tem misericórdia e amor, o Deus que foi chamado, como Jesus disse: Senhor, Tu é bom. Ele disse: não, bom somente Deus. Quando vemos a necessidade de alguém, passamos de largo, irmão. Isso mostra a nossa espiritualidade. Quando olhamos para relato como esse aqui, quando eu fui na selva peruana, eu tive a oportunidade de ir lá, eu entrei na base, que era só de palafita, entrei na base missionária, fui fazer um pão com atum, porque lá um atum é um soles, fui fazer um pãozinho lá com atum, chegou um menino procurando outro, um índiozinho lá, falando em espanhol, misturado com o sotaque deles lá, com o dialeto deles, eu não entendia nem, eu pensava que ele estava falando era hebraico na hora que ele começou, eu nem sabia que ele estava falando espanhol, eu entendi um pouquinho, mas começou a procurar um amigo dele, eu vi que ele estava querendo era comer. Quando eu comecei a alimentar aquela criança, começar a conversar com ele dentro da base ali, ele abriu a torneira, nunca tinha visto uma torneira na vida, abriu a torneira que já vinha do rio, que ele tomava banho também, deixava as coisas por lá, e a água amarela, barrenta, ele comendo o pão e tomando aquela água. Aquele dia eu fiquei em choque, porque lá tinha uma igreja, tinha membros e não tinha um pastor. Eu disse: não, eu não preciso que Deus fale comigo, eu preciso vir para cá, eu preciso morar nessa ilha aqui. Eu preciso vir para cá, porque aqui tem uma necessidade. A cidade é em Iquitos, e é mais para dentro, porque eu fui nas tribos indígenas. Quando eu fui em Pisco, também no Peru, eu vi que aquela cidade que foi devastada pelo terremoto em 2007, até hoje está em reforma, em reconstrução. Quando eu cheguei lá, eu disse: eu não preciso orar, para que Deus possa dizer: venha para cá, eu só preciso vir. Mas eu comecei a andar em outros lugares, quando a gente fez trabalho no sertão, do Ceará, pastor, quando chegava 11 horas da manhã, na casa de uma família, a gente encontrava um menino tomando caldo de feijão, com tudo pretinho assim. Quando eu olhava, irmã, a gente deixava uma cesta básica e falava alguma coisa. Eu disse: eu não preciso orar, para que eu possa vir para cá, eu já tenho que vir. Mas eu comecei a andar, irmãos, e eu vi que nós tínhamos um ferido. O mundo está ferido. Existe muita gente caída, ferida, muita gente realmente necessitando do evangelho. E eu perguntei para Deus: o que é que eu vou fazer diante de tanta necessidade? O que é que eu faço? Qual era a minha resposta para isso? Foi aonde Deus deu os encargos de treinar pessoas. Porque eu ia em presídio, eu ia em hospital, eu ia na rua, na boca de fumo, esperava os meninos na boca de fumo lá fumar, usar, terminar de usar para pegar eles, levar para casa, esperar eles tomar banho, depois pregar para eles, fazer eles comerem. Colocamos casas de recuperação, sempre queríamos ter a resposta. Mas eu entendi que esse encargo não era o encargo do Rafael. Esse é o encargo da noiva. É o encargo da igreja que ama Jesus. Ama tanto Jesus, irmãos, que não consegue ver ninguém ferido no caminho.
ama tanto Jesus e expressa isso, como Paulo falou para os Colossenses. A fé de vocês é conhecida por todo mundo, e o amor de vocês também. E a minha oração é que vocês cresçam em pleno conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, uma vontade prática, um conhecimento, entendimento realmente prático. Eles expressavam isso, irmãos. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, a boca fala do que está cheio, quem enche o coração da presença, quem enche o coração da palavra, quem tem vida íntima com Deus, quem é impactado, confrontado, constrangido, ele sai para falar. Lembra de Pedro, da pesca maravilhosa? Depois que pegou todos os peixes ali, chegou para Jesus e disse: afasta de mim, porque reconheceu o próprio pecado. Jesus olhou para ele e disse: não temas, Pedro. Ele disse que era pecador, e Jesus disse: você vai ser pescador de homens. Lembra de Isaías? Senhor, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios. E Deus curou, sarou Isaías e fez dele uma voz para a sua nação, porque teve um encontro, uma revelação. Quando temos uma revelação clara de quem Cristo é, irmãos, queremos testemunhar. O que podemos adorar? Por que cantamos? Porque conhecemos. Qual é o lema aqui? Não é conhecer a Deus e torná-lo. O primeiro passo é vida secreta. Quem tem altar íntimo, irmãos, expressa isso em altar público. Davi, vocês já ouviram muito isso. Davi foi um homem que venceu um gigante, mas Davi vencia já urso, leão, já tinha suas batalhas internas, familiares também. Já tinha a rejeição, pastor Braz, para lidar. Teve que perdoar os irmãos, não estava no dia da festa. Teve que esperar o tempo e o modo de Deus, mas mesmo assim já era um adorador, mas tinha um altar íntimo, por isso teve altar público. O que eu quero trazer através dessa verdade para você e compartilhar com você nosso coração, é que nós estamos procurando mais pessoas hoje, que ame mais Jesus do que a missão de Deus, que ame mais o Senhor, ser tão apaixonado por Jesus, que tudo que Ele pedir, a pessoa não teme em deixarem dar por amor a Jesus. Atos 20, 24, Paulo diz assim: não tenho a minha vida como preciosa. Irmão, não ter a vida como preciosa. O que levou aqueles discípulos de repente largar tudo que estava fazendo para seguir Jesus? Pense em Mateus, Jesus passando, ele com emprego concursado em Roma, de Roma, né? Sentado aqui na coleteria, só recebendo dinheiro, tirando dele também, porque publicano era uma coisa séria, irmãos. Era comendo aqui, pegando para Roma e tendo as partes. Jesus passa por Mateus, por Levi, olha para ele e diz: Levi, oi Senhor, segue-me. Ele de repente deixa toda essa estabilidade e segue Jesus. Jesus passando por Pedro e Tiago. Podia ter aí, uma empresa, né? Nós vivemos numa cidade portuária, nós sabemos o quanto a pesca gera recursos. Imagina naquele tempo. Jesus disse: vem Pedro, vem Tiago, vem João, vem André. Todos eles, irmãos, largaram e seguiram Jesus imediatamente. O que fizeram? Paixão por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós estamos em uma geração, e eu quero deixar bem claro isso, que esse é testemunho do meu coração, aquilo que eu tenho orado e pedido. Uma geração, irmãos, que às vezes nós amarramos a oração principado e potestade com oração pública. Nós queremos amarrar principado e potestade. Irmãos, a melhor maneira de silenciar principado e potestade é uma vida santa, é uma vida remida. Confronte com o espírito oposto, viva com a vida oposta. Aquilo que a religiosidade propõe, aquilo que o sistema propõe, viva com a vida oposta, que o demônio não tem para onde correr. Ele vai ter que submeter, ele vai ter que entender que você viveu uma vida santa, que eu vivo uma vida santa. Esse tipo de pessoa nós estamos buscando. Nós temos lá pessoas agora, acho que aproximadamente umas 20 pessoas, né pastor? 20 pessoas lá no curso. E a gente disse: meus irmãos, aqui é prático. Aprendeu no dia, pratica no outro. Aprende hoje, pratica amanhã. Porque o conhecimento está rápido, irmãos. Nós estamos tendo uma geração de pessoas também que tem cheia de informação, recebe todo o conteúdo. Você quer aprender qualquer coisa hoje, você vai para a internet, dá um clique e recebe. Mas nós estamos procurando pessoas que têm conhecimento, irmão. Atos 16, 13,
3:26, perdão. Eu quero ler um texto para vocês aqui. Atos 3:26. Paulo, diante do Sinédrio, diz assim: irmãos, descendência de Abraão, a vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois o que habitava em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando condenaram cumprir as profecias. Era ainda. Quando eu li isso aqui, eu tinha feito 10 cursos dentro da Jocum. E 2 fora. Quando eu li esse texto aqui, aí eu caí por terra. Porque eu fui examinar esse texto, estava fazendo um estudo, método indutivo do livro de Atos, todo o panorama, todo o diário de bordo de Paulo, todas as viagens missionárias, todo o mapa, e desenhava o mapa, fazia o mapa, as viagens, tudo. Quando eu cheguei nesse texto, eu disse, espera ainda, Pilatos não sabia quem era Jesus, mas quem entregou, lia, tinha decorado e lia todo sábado. Então não era o tanto de conhecimento que essa pessoa tinha. Eles tinham conhecimento de que Cristo vinha, eles têm a profecia. Só que eles não tinham a revelação do Cristo. Eles viram Jesus passar, irmão, e não reconheceram. E olha que eles tinham vida religiosa, hein? Eles leem mais Bíblia do que nós. Eles tinham decorado essa palavra. Só que eles viram Jesus. Então não é essa geração do conhecimento também. Nós estamos procurando, irmão, os apaixonados. Nós estamos conversando com apaixonados na mesa. Pessoas que amam Jesus ao ponto de dizer, ele precisa ser conhecido. Ele precisa ser conhecido. Outras pessoas precisam conhecer Jesus. Qual é o remédio, irmãos? Não podemos levar paliativos para a sociedade que está enferma, doente, com pecado. Não é uma revolta, não viemos fazer uma revolução aqui, irmãos. Viemos virar o mundo de cabeça para baixo. Nós não viemos trazer aqui pessoas para ficar brigando contra o sistema, o governo, apedrejando. Não! Nós queremos pessoas que amam Jesus ao ponto, irmãos, de entender que o reino, ele é eterno. Ele não é momentâneo. Assusta até para algumas pessoas ouvir que Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Mas Jerusalém, toda a cidade teve que se submeter àquele homem. O que eu quero trazer para você aqui é que o amor por Jesus, ele vai além de missões. Antes de amar missões e pessoas que amam, que cuidar do ferido, ame Jesus acima de tudo. Acima de tudo, ao ponto de você não ir para a internet e perguntar se dízimo é do Antigo Testamento ou do Novo. Quando a pessoa vem com essa pergunta para mim, eu acho interessante que ela vê assim, pastor, dízimo é certo dar dízimo? Eu disse, não, é certo dar tudo. O certo é dar tudo. Aí por misericórdia você pode dar o dízimo. Mas você pode dar tudo, porque Jesus deu tudo. Ele não deu 10%, não deu 1%, não deu 9%. Ele deu tudo. E a tua vida de quem? De Cristo. Então por que você está querendo questionar o que Cristo quer? Pedindo, negociando com Ele, barganhando. De quem é a sua vida? De Cristo. Seu dinheiro é de quem então? É meu? Não, é de Cristo. É de Cristo também. O que eu tenho que falar é deixar Ele ser Senhor de tudo isso. Eu digo, Senhor, o Senhor é meu tudo. Espera aí, calma. De manhã o que é que você faz? À tarde, à noite. Você tem que... Irmão, tem coisa que a gente está cantando. Crente não mente, crente canta, né? Vou queimar as carroças. A gente fala umas coisas no louvor que tem hora que a gente fala, acho que eu vou falar isso não. Não, Senhor, cancela. Isso aí é do Alessandro, não é minha não, isso aí. É do Morada, isso não é minha não, Senhor. Porque isso não corresponde à minha vida ainda. Ao ponto de renunciar, de largar. Eu estou falando de largar coisas literalmente, estou falando de largar a própria vida, de amar a própria vida e amar a Deus acima de tudo. De ser incendiado pelo coração de Deus. De ter uma paixão tão ardente de dizer assim, Senhor, o que Tu queres que eu te faça? Ao ponto de dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ninguém que é transcultural, como nós, irmãos, temos um chamado transcultural e mais espiritual de quem está na cidade. Porém, entretanto, quem está na cidade não pode ignorar e tem que entender que também é missionário neste lugar. Que também precisa expressar esse amor por Jesus, irmão.
que precisa amar a Deus sobre todas as coisas, e a melhor maneira de expressar isso também é amando o seu próximo. Todos os dias, irmãos, se Deus me permitir, eu falo do amor dele para alguém. Eu vejo uma oportunidade, não posso vir ninguém em estacionamento de mercado hoje, que eu estou até viciado nesses pedintes. Eles estão viciados em outras coisas, eu estou viciado neles. Eu não posso ver um que eu vou atrás deles. Porque eu sei o que Cristo fez na minha vida. Eu fui um gadareno também. Eu preciso falar para eles aquele Cristo que é ressurreto, o Cristo que morreu, que mudou a minha vida. Esse dia eu estava descalço, fui dirigir, entrei na garagem de casa, entrei no carro, disse, amor, você já no mercado, dessa vez eu estou com pressa, eu vou te esperar dentro do carro sem nem um chinelo. Fiquei no carro, de repente chegou um cara pedindo dinheiro. Ele não pediu para comer não, pediu para beber. Eu disse, vamos lá. Quer dinheiro para beber? Vamos beber aqui, nós dois agora, vamos chapar nós dois aqui. Eu vou te chapar agora, tomar uma bebida que tu nunca mais vai passar o efeito. Não vai precisar gastar dinheiro não. Preguei o evangelho para aquele cara, sair do carro descalço, sol. Só que sol eu tenho pós-graduação, né? Meu filho do Ceará, né, meu irmão? Então pode deixar, queimando os pés. Olha, se eu fosse Nutelinha, não, mas eu sou da roça, né? Então eu já vinha, eu tenho um salto aqui já de sol. Então já fiquei em pezinho no sol ali. Ganhamos a vida daquele homem para Jesus. Dei meu telefone para ele. Cara, liga para mim. Arranja um telefone em qualquer lugar e liga para mim. Eu ia viajar para Navegantes, para Santa Catarina. Eu disse, liga para mim que nós vamos te ajudar a mudar a tua vida. Eu não me conformo, irmão, em ver um ser criado por Deus passar por ele e ignorar aquela pessoa, achando que Deus ama mais a mim, o sacerdote, o levita, do que alguém que está jogado. Eu não me conformo em nós ignorarmos a situação. Quando eu passo dentro dessa cidade, eu vejo vários bares de baladas aqui, que eu me assustei um dia desse. E vou em algumas igrejas, os ministérios de jovens estão ficando cada vez menores. Eu não me conformo. Eu quero viver isso, irmãos. Quando eu me converti, disseram uma coisa para mim assim, isso é coisa do primeiro amor. Esse fogo não apagou, irmão, aumentou. Porque quanto mais eu o conheço, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu amo e mais dele eu quero falar. Tem gente que diz assim, olha, antigamente eu ia fazer uma coisa, é o saudosismo, né? Fazia isso, parou por quê? Tem coisa que é maturidade, irmãos. Mas tem coisa que é morte. E precisa voltar à vida. Primeiro conselho que eu dou quando eu vou numa igreja, para as pessoas que querem fazer missão, volta para o quarto. Conheça a Cristo. Não se preocupe, na hora certa você vai começar a entender a revelação, a iluminação dele para falar. Tem gente para mim e diz, eu quero ir para a Europa. Eu disse, ótimo. Aí eu vou andando com a pessoa, eu vou vendo o tanto que ela tem de tempo de quarto, de vida com Deus, na palavra. Porque é impossível, irmão, quando você chega lá é outro teto. O pastor teve lá, sabe como é outro lugar, irmãos. E não é ser místico não, é discernir, é entender ambientes. Quando chega naquele lugar é denso o negócio, é uma tristeza dominando o coração. É pessoas, irmão, mais de 70% de uma população de um país lá toma ansiolítico. É chegar lá e ver as pessoas toda hora procurando resposta. Tem tudo. O carro da Amazon passa direto por você. Você compra agora de manhã, chega tarde na sua casa. Consumindo, garagem cheia de coisas. Pessoas que não faltam dinheiro nenhum, irmãos. Mas elas dizem assim, a igreja. Estou dizendo pessoas que ouviram da igreja. Nós temos a palavra, só não temos o Espírito. Eu cheguei para um pastor lá, missionário, que foi daqui do Brasil, queimando. Chegou lá, fez um seminário soveteriano lá. Aí o que aconteceu? Ele fez um seminário, em vez de incendiado, ele foi incendiado daqui. Quando chegou lá, fez um seminário, esfriou, chegou para mim e disse assim, pastor, o que eu quero viver é uma vida medíocre. Com essas palavras eu ouvi, irmão. Pastorei a igreja lá. Uma igreja galesa. Eu quero viver uma vida medíocre. Foi consumido, irmão. Por quê? Porque foram apenas pela missão e não pela paixão, não pelo amor ardente. Nós precisamos fazer pelo amor ardente. Por que você faz isso? Para a glória de Deus, porque eu amo. Porque tudo que eu tenho é de Deus. Quero contar um testemunho para vocês. Não é testemunho, é testemunho. Quando eu conheci minha mediocridade,
Estava na base uma vez, orando, acordei de madrugada. E aí, acordei de madrugada, eu disse, Senhor, eu quero dormir. Preciso dormir. Essa escola aí puxada aí, eu quero descansar. E não conseguia, eu disse, vou orar. Aí fui orar. Aí comecei a lembrar de pessoas e comecei a orar. E tinha uma missionária que estava saindo lá da base, para ir para o Chile, a Cris. Eu disse, Deus, abençoa a Cris, Senhor. Toma a vida da Cris, envia a Cris, toma ela, vai para o Chile agora, que o Senhor cuide de tudo. E Deus disse para mim, Deus, da hora, Deus falou no meu coração, dê seu celular para ela. Eu levantei, eu disse, está repreendido. Quem foi que falou? Está amarrado agora. Eu disse, não, não foi Deus, não. Me ajoelhei de novo e Deus falou, você quer que eu abençoe a Cris? Então dê você. Faça você. Porque a gente vê necessidade, irmão, sabe o que a gente faz? Senhor, a multidão está com fome. Jesus olha para nós e diz, dê-lhe voz de comer. Porque você já tem. O que você tem é suficiente. Aí eu disse, não, Senhor. Então para a gente dar, o que a gente faz? A gente faz 10 provas. Senhor, se vir um raio, se um avião passar aqui agora, vir com minha faixa, com o meu nome, eu sinto que é o do Senhor, para dar. Para receber, a gente não, né, pastor? Quando alguém vai dar alguma coisa para nós, toma, receba. A gente, oxe, é de Deus, estava orando por isso. Mas agora para dar, a gente vira um Gideão. E fica fazendo prova direto. Aí eu disse, Senhor, se a Cris amanhã, se a primeira pessoa que eu sair daqui, da porta da minha casa, eu ver for a Cris, então eu dou o celular para ela. Aí deitei. Probabilidade de ver a Cris. Essa é a base missionária. Pastor, parece que foi na Almirante Tamandaré? Foi Almirante? Ela morava lá atrás. E eu morava na entrada da base, naquelas casinhas da entrada. Então a probabilidade de eu ver a Cris era mínima, porque tinha 300 pessoas lá no refeitório, de aluno. Então eu ia sair, eu podia ver qualquer pessoa no mundo, menos a Cris. Mas já tinha feito um acordo com Deus, então vamos lá. Aí deu hora do café da manhã. Minha esposa, vamos lá tomar café da manhã. Eu disse, não quero não. Aí ela disse, vamos amor, porque a gente não tem dinheiro para depois ficar comprando outros ali não, porque o mercado na frente é muito caro. Vamos lá. Eu disse, não amor, não quero não. Aí ela disse, vamos lá. Eu fiquei com o olho fechado, disse, vai, me leva. Então, quando eu cheguei lá, quando eu saí na porta, não vi ninguém, um alvoroço em cima, lá no refeitório, ia subir, já ia subir. Aí meu rosto, não sei quem foi que fez aquilo, fez eu olhar para o portão da base. Quando eu olhei para o portão da base, eu olhei para minha esposa, eu disse, o que é aquilo? Aí ela disse, aonde, amor? Eu disse, aquilo, no portão. Ela disse, aonde, amor? Disse, ali, em pé no portão. Ela, amor, fala direito, é a Cris. Aí eu disse, não pode. Não pode ser a Cris. Aí subi a escada, fui comer o pão que Deus amassou, lá. Eu comendo, irmão, mastigando aquele pão, tomando café. Meu Deus, tinha acabado de ganhar o celular. Aí, entra no refeitório a Cris. Lá vem a devoradora, a migradora e a cortadora, passando. Correndo, sentou na minha mesa. Bom dia, pastor. Eu disse, bom dia, Cris. Com raiva. E a minha esposa olhou para mim. Né, porque ela fica aqui na frente, é para dar o toque, né? Que ela fica, quando a pressão aumenta, ela fala assim, ó. Então, toda a vida na minha frente, ela é meu Espírito Santo Júnior. Se eu ouvir Deus, eu tenho que ouvir ela. Aí o que aconteceu? Aí a Cris, pastor, deixa eu te falar, vou me despedir agora do pessoal, vou fazer um encontro só com 8 pessoas. E Deus mandou eu chamar você e sua esposa. Você toca o violão e ela canta. Aí eu disse, Deus tomou, veio tomar mesmo. Veio segurar e ela tirar, né? Eu disse, tudo bem, então, sem problema. Vamos lá. Aí foi lá ver o violão, irmão, triste, na via sacra, andando, com aquele violão na mão, com o celular no bolso. Minha esposa, já sei que foi que Deus pediu para você. Eu disse, pois é, nem fala, fica quieta, não fala não, porque eu já estou aqui na fervendo. Chegou lá, cantou. Aí de repente ela disse assim, eu estava aqui hoje orando. A Dulce falou, Cris, que estranho. Estava aqui hoje de manhã nós orando aqui, e ela disse, Deus mandou ir lá em cima. Ela foi lá em cima, chegou no portão, olhou para um lado e para o outro, não viu ninguém. Senhor, não estou entendendo. Aí quando ela olhou para trás, viu eu subi na escada, eu e minha esposa. Aí Deus disse, convida eles, tudo armado por Deus. 157 do céu, né? Chegou lá, eu peguei o celular, tirei o chip, eu disse, Cris, vai para o Chile, não volta nunca mais, em nome de Jesus, fica por lá, leva o celular. Cheguei em casa, eu fui orar. Ela veio me dar um celularzinho dela, que ela tinha lá, um Xing Ling. A gente ligava para cá, ela ligava lá para o Japão. O bicho era para a China, o bicho era atribulado. Eu fui orar, eu disse, Senhor, eu comecei a orar, e Deus disse, para Abraão eu pedi um filho. Aleluia. Eu vi o quanto eu era medíocre, o quanto eu era pequeno, o quanto que eu tinha que caminhar ainda com Deus.
Para Abraão eu pedi um filho, Rafael. Para você eu só pedi isso. Você ainda tem tudo, Rafael. Enquanto você não aprender a morrer, você não vai aprender a viver. Eu entendi que não estava relacionado a eu ficar distribuindo celular, a oferta, dinheiro. Estava relacionado ao que eu tinha como Deus na minha vida, como prioridade da minha vida, quem era o meu coração, quem estava ganhando realmente o meu coração. Quando amamos a Deus, irmãos, de todo o coração, as percas não são mais percas, irmãos. É os excessos de bagagens que vão saindo da nossa vida, para a gente cumprir o propósito de Deus. Tem coisas que Deus vai pedir aqui para você, mas às vezes não é nem dinheiro, às vezes é o orgulho mesmo, que vai ter que ser renunciado na cruz. Tem pessoas que a gente conhece, que a gente vai aconselhar, a pessoa diz, eu acho que eu tenho que ir para os pés da cruz. Aí eu digo assim, não, você tem que armar uma tenda lá, você tem que passar pelo menos 40 dias e 40 noites naquele lugar, você voltar de lá bem morta para esse mundo. Irmão, nós estamos aqui porque nós somos uma geração de perspectiva eterna. Somos uma igreja eterna. Pessoas que vão viver para a eternidade. Nós temos que trabalhar pela eternidade. Perdeu-se, as pessoas querem ver só o hoje, o momento, o agora. A resposta para agora, a bênção de agora, receba a sua bênção. Não! Não é só isso. Nós temos a bênção eterna. Já pensou sobre galardão, irmão? Pensou sobre aquela parábola, sobre governar 10 cidades? Você pensa sobre isso? Pensa sobre, venha cá meu servo fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Isso domina o seu coração, isso vai embasando, isso é fundamento para você também, quando você lê a Bíblia, quando você faz algo para Deus, sobre a recompensa, sobre o dia do encontro. Nós contamos hoje aqui, de uma perspectiva teológica, que Ele vai arrebatar, ok. Já está preparado para isso? Para chegar lá de mão vazia? Eu não estou. Eu não quero, eu estou aqui com um propósito, eu quero cumprir isso. Estava dizendo para o pastor João Marcos, toda quarta-feira, tem que orar por mim por alguma coisa. Ele bota a mão, cara, vou orar por ti, tem que orar por ti. O pastor vai mandando brasa em mim. Porque faz 60 dias que eu estou em crise, chorando, porque eu sei o que eu vi. Eu congregava numa igreja que tinha 13 ministérios de louvor. Fui para a igreja na Itália, irmãos, que não tinha um músico para tocar. Tinha que colocar o louvor no YouTube. Isso é ruim para a gente. Vai na África e vê a pessoa com fome, depois vai lá em Portugal e ir para o restaurante, que é a escala lá, né, a conexão. Vê se você não se sente ruim. Foi o que eu vi. Eu vi muita gente com fome, muita abastança em outros lugares. Eu vi cestos cheios e uma multidão com fome. E eu não me conformo. Eu quero gastar a minha vida em oração, buscando ao Senhor. Mas eu quero gastar a minha vida fazendo isso também. Nós temos uma palavra de martírio, nós temos uma palavra que nós recebemos para a faixa de Gaza. Estou preparando minha família, comecei agora a fazer hebraico. Eu quero ir morar, vamos lá evangelizar, trabalhar na faixa de Gaza. Aí o pessoal diz, lá é perigoso. E o Kiko? Cara, foi para isso. A proposta não foi para um sucesso terreno, foi para a glória eterna. Que seja assim, como Ele quer. Rafael, onde é que você quer estar agora? Eu poderia dizer para você lá em Jericoacoara, tomando água de coco. Mas eu vou dizer para você agora. Eu quero estar onde Ele quer. Eu quero fazer o que Ele quer. Eu não tenho mais esse negócio, eu queria isso, mas Deus quer isso? Não, irmão, submeti à vontade também, deixei ela no governo de Deus também, para que a minha vontade, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiser e será feito. Quando você e Jesus está assim, irmão, desse negócio de minha vontade não, é a nossa, é façamos. Essa é a mentalidade do reino, é façamos, porque é uma intimidade profunda com Deus. Quem tocou em Jesus? Jesus passou. Você quer o time? Você quer o meu tempo? Me adianta aí, cara. Não estou conseguindo o código aqui não. Parece outra coisa aqui. Acho que é a data. Estou terminando. Vai ser um 4.9 aqui. Não sei se isso quer dizer alguma coisa. É 9? Já hoje não é 9? Então é a data. Então não é o tempo não, é a data. Jesus estava passando, irmãos. E a multidão apertando ele. Ele chegou e disse assim, quem foi que me tocou? Os discípulos. Senhor, você está brincando. A multidão te aperta e tu pergunta quem me tocou. Irmão, tocar é diferente de apertar. Quem aperta tem curiosidade, quem toca quer sentir.
Ele perguntou quem tocou. Agora a pergunta é, quem tocou em quem? Foi a mulher que tocou em Jesus ou Jesus tocou nela? Quem está tocando em quem aqui? A mão direita ou a mão esquerda? Quem toca em quem? É disso que ele está falando aqui. Ame a Deus sobre todas as coisas. Conheça o bom. Ame fervorosamente esse Deus e vive intensamente com Ele. Porque você vai ter os olhos dele e o coração dele para olhar para o próximo. Você vai ultrapassar a religião. Sabe o que é um samaritano? A mulher samaritana tinha 5 maridos. Teve 5 maridos, o que tinha não era dela. Sabe o que é o samaritano? Samaritano, a Síria pegou 5 povos, está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, pegou 5 povos, levou para dentro, e tirou o povo de lá e saiu, era tudo mestiço. Da mesma forma que aquela mulher tinha 5 maridos, lá em Atos, lá em João capítulo 4, os samaritanos tinha 5 povos lá dentro daquela cidade, daquela região. Eles eram desconsiderados, eles eram desrespeitados. Jesus, quando fala que um samaritano vai fazer isso, irmãos, ele chamava até eles de cachorro. Quando Jesus fala isso, ele confronta a religião daquele tempo. E dizendo, ei, aquela pessoa que você acha imprópria, aquela pessoa que você não acredita que ela pode falar da mesma fé, ela está indo lá fazer o teu serviço. Ela foi lá e fez, ela não ignorou. A Europa está sendo dominada pelos muçulmanos. E eu não quero isso. Eu quero que Jesus seja conhecido. Eu quero que o nome dele seja conhecido naquele lugar, porque eu sei que ele é a resposta, não é uma lei, não é a religiosidade que vai curar aquele continente, é Jesus. Posso orar, pastor? Antes de orar, fique de pé, por favor, eu queria contar só um testemunho. O país que nós estávamos, eu preguei numa capela com mais de 100 anos, no país de Gales. E John Wesley pregou naquele vilarejo, tem 3.000 pessoas, tem uma igreja só, e a igreja tem 60 pessoas. Posso dizer para você? Você sabe que John Wesley pregou ali, outros pregadores, várias capelas lá. Você olha para aquela igreja, irmãos, eles choraram quando a gente foi embora. E britânicos chorando já é um milagre. É quase um cego enxergando e um aleijado andando. Eles mesmos dizem isso. Eles não queriam que a gente fosse embora. Eles disseram, vocês impactaram a nossa vida. Sabe o que nós fizemos? Acho que eu pregava 2 vezes, 3 vezes no mês lá, que era a aula na quarta-feira e no culto mesmo uma vez. Nós nos relacionamos. Eu limpava jardim, não cobrava nada. Eles têm dinheiro para pagar. A gente organizava casa e não cobrava nada. Nós só queríamos acesso. Só acesso. Quando a gente foi embora, as crianças pegando um Homem-Aranha e entregando para a gente assim, pra gente, como oferta, Homem-Aranha. Eu disse, eu não gosto do Homem-Aranha não, eu gosto do Homem de Ferro. Pode ficar, não quero. Mas eles ficaram impactados. Às vezes, de domingo de manhã, a gente ora e diz, eu estou com saudade de casa. Não é porque lá é tremendo, é bom. Não, irmão, é escasso, é difícil. Tem dia que você não consegue nem orar e ler direito. Mas eu sei o que acontecia sentado numa mesa comendo. Comida boa é a nossa, viu, irmão? Mas eu sei o que eu ouvia, eu sei o que as pessoas diziam. Ele dizia assim, nós somos um povo sem esperança. Tem tudo, irmão. O que a gente luta para comprar aqui a vida toda, eles compram lá com 1 mês de salário. Você consegue um carro, se você trabalhar no McDonald's lá, 1 mês você consegue o dinheiro para comprar um carro. Tranquilo. Um Mini Cooper, pode olhar aí depois. Mas não é isso que preencheu o vazio deles. A gente fica correndo atrás de coisas toda hora. Quando nós alcançamos, queremos mais. Vai chegar um dia que o vazio está ficando ainda maior. Nós precisamos é de Jesus, irmão. Quer mudar a sua vida? Que horas começa a oração aqui de manhã? 7. Começa aqui então. Eu digo para a maioria das pessoas, quer começar a voltar, a queimar, a incendiar a vida com Deus? Não faz sozinho não, faz no coletivo que ajuda um pouquinho. Depois você vai lá sozinho lá, e depois volta para o coletivo e incendeia todo mundo. Mas vai para o coletivo, anda com outros. Vem para oração.
melhor segredo. Irmão, se o missionário perguntar para mim o que é que eu faço, ore. 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 Minha maior luta não é para fazer missão, não é nem dinheiro, irmão. Minha maior luta é manter uma vida constante em oração e em palavra. Porque nossa luta não é contra carne e sangue. Jejuar. Lá em casa até nossa cachorrinha jejua, irmão. Sem querer, mas jejua. É penteca, ela é penteca. Eu estou orando às vezes, pastor, ela vem para baixo de mim assim. Eu estou de joelho às vezes, ela vem para baixo de mim assim. E eu lá orando em línguas, ela lá embaixo. Eu disse, Senhor, batiza ela agora, né? Já que ela está aqui. Paixão, amor. Eu sou mais dispositivo, eu gosto. Mas quando eu cheguei aqui, eu disse para minha esposa, quando eu vim no carro, eu não preparei nada, amor. Eu queria só dividir meu coração. Aquilo que Deus colocar aqui, eu vou falar. E foi uma palavra que aconteceu aqui, que eu vim com essa mensagem para vocês. A gente pode trazer qualquer tipo de estudo, mas a gente não queria isso. Eu queria que vocês tivessem o momento, a gente tivesse um momento aqui de compartilhar. Nós estamos recrutando pessoas. Não é para trabalhar, é para incendiar. Nós cantamos aqui. Nós precisamos morrer, crucificar o nosso eu. Largar. Para Abraão eu pedi um filho. Não esquece essa frase. Para Abraão eu pedi um filho. Eu pastoreava uma igreja com 220 pessoas. Lá no Ceará. E a igreja era só crescendo. Deus disse, quero que você deixe a igreja e vá para a missão. Junto, deixar a igreja, eu estava deixando minha proteção, vamos dizer. Salário, apartamento, carro, tudo que eu tinha, deixei. Não aconselho fazer isso por emoção, faça pelo abaixo de uma palavra, somente. Mas deixei por um motivo, irmãos. Janeiro agora eu reuni minha família, nós numa luta lá em Gales, porque lá nós chegamos pobres lá, né? 7 vezes menos o dinheiro. Quando eu cheguei lá, orei, reuni minha família, eu disse, meninas, que ela sabe mais, o Levi ainda está se adaptando, né? 12 anos ainda. Eu disse, eu estou pensando em voltar para o Brasil, trabalhar um pouco, depois elas, não. Nós queremos a missão, pai. Deixa eu nem terminar de falar. Nós queremos a missão. Incendiou a minha casa. Eu criei um monstro agora. Eles não querem deixar isso. Eu também não quero. Eu disse para Deus, se for para gastar a minha vida nisso, é só para isso que eu quero viver então. Junto com a minha família. Nós amamos fazer isso. Eu queria orar por vocês. Para que o fervor, o calor, se tem alguém nessa igreja, né? Uma igreja que ora todo dia, uma igreja que está buscando, está trabalhando, está evangelizando. Eu vejo que acompanho vocês um pouquinho. Está vendo pequeno grupo. Então, uma igreja que está em movimento. Mas se existe alguém aqui que está passando por um momento de frieza, ou alguém, né? Eu disse para os pastores, ano passado, a gente estava reunido lá no prédio lá da base, né, lá do Paulinho, e a gente reuniu ano passado, e eu disse, olha, eu estou procurando os Jonas que estão dentro do barco, que foram para dentro do barco, que estão escondidos. Se tem alguém nesse lugar aqui, que já viveu uma chama com Deus, de viver, de fazer isso, e de repente esfriou, eu vou orar por você. Eu quero que essa graça de Deus, que essa unção se apodere de você novamente, para despedaçar o jugo. Que você seja incendiado pela presença novamente. Quero orar também pelos aqueles que dizem assim, Senhor, eu não tenho o que acrescentar na igreja, no reino de Deus. Pelo contrário, queridos, Deus não quer habilidosos, Deus quer fiéis. Os fiéis Ele habilita. Seja fiel. Não venha com talentos e dons. Ele vai transformar talvez até o que você faz. Vai por mim. Ele muda. Ou talvez possa usar, mas venha com as mãos vazias e diga, eis-me aqui. Eu queria orar por essas pessoas. Você que não encontrou Jesus e está aqui visitando essa igreja. Um dia eu estava sentado nessa igreja também. Uma igreja assim também. E uma irmã fez um apelo para me tirar daquele banco. Eu estava sentado na cadeira lá atrás. Aí eu estava todo me tremendo assim na hora do apelo. Meu coração começou a acelerar.
Uma irmã disse, vai lá, levanta, vai logo. Eu fui com medo dela, não fui nem para citar Jesus, eu estava com medo daquela irmã. Quando eu cheguei lá na frente, eu encontrei Jesus, minha vida mudou. 3 meses eu estava pregando na igreja, comia Bíblia manhã, tarde e noite. Com 11 meses eu era um obreiro, com 1 ano e 1 mês eu era líder de missões da igreja. Com 3 anos e meio eu fui consagrado pastor. Fui pastor com 27 anos. Hoje eu tenho 40. Deus mudou minha vida, Ele me tirou da lama, irmãos. Fiz muita besteira. Adolescente, jovem. Então você que está visitando essa igreja e ainda não entregou sua vida para Jesus, só existe uma maneira de mudar. Eu não estou falando de uma mudança do estereótipo, de deixar um pecado, não. Eu estou falando da mudança interna, do novo nascimento, de ser uma nova pessoa. Se você pedir uma vez a oportunidade a Deus para começar de novo, eis a oportunidade. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A oportunidade chegou. Se você pediu a Deus uma nova oportunidade, ela chegou hoje. É Jesus. E eu também quero orar também. Eu vou orar por tudo isso. É um pacote completo aqui, é um combo. É um cross-sell que eu estou fazendo aqui. Refrigerante, batata e sanduíche. Eu vou orar também para aqueles que querem ir para missões. Além do que já está fazendo na cidade. Quer ir além das fronteiras. Quer ser um braço dessa igreja, da igreja do Senhor em outras nações. Eu vou pedir para Deus revelar também em corações aqui, cidades e países aqui, pedir palavra de conhecimento, vem um espírito de profecia nesse lugar, palavra de conhecimento aqui, cidades e países no coração de vocês aqui, talvez você não vá, mas um intercessor, vai chorar a vida toda, por esse lugar, ou vai investir a vida toda nisso, ou vai também, mas eu vou orar por isso também. Então segura, irmãos, nós estamos numa igreja que é uma igreja apostólica e profética. Tem coisas que acontecem que você vai transcender a sua consciência racional e vai muito mais além. Então eu quero que você feche seus olhos, quero orar por vocês. O Espírito de Deus está nesse lugar, está pairando neste lugar, está soprando neste lugar, está dentro de nós, está nos inspirando. E a minha oração hoje é que o fervor, o calor, a salvação também encontre. O salmista diz, Davi diz, torna, dá-me a alegria da salvação, a alegria da salvação. Volta para Jesus, você está perdido. E você que por algum motivo saiu de uma igreja, ferido, veio para cá se esconder, veio para cá se esconder aqui no culto de domingo. Deus pegou você hoje aqui e falou para você que você pode estar no fundo do barco, mas Ele lhe encontra. Você pode estar no fundo do peixe, na barriga do peixe, Ele lhe encontra também. Não fuja, não corra, venha para cá, mas venha para cumprir o propósito. Não se esconda do chamado. O canto cobiasse que andera via la subiande cá. E me dicou vantu que me andera via la que me andera bala subiande cá. Vai encher deste lugar, Senhor, para o perdido, um quebrantamento, uma redenção total, ao ponto de entregar a sua vida agora, Senhor. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Para Abraão eu pedi um filho. Queimou. Oh!
Ei. Todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, o fogo em teus olhos. Vês eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. 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 Eu ainda tenho lenha. Diga para Deus, Senhor. Pode vir queimar, Senhor. Vem cá, levantou, queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Me veio uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar. Deus falou para mim, ao meu coração, que já foi feita orações de Ana nesse lugar, por filhos espirituais, e a promessa foi: Senhor, nos dá vida, mas essas vidas serão para Ti. A resposta dessa oração chegou. Deus tem enviado pessoas para esta casa, e você que tem chegado a esta casa, eu quero falar, o pastor vai pegar o microfone depois, ele pode julgando a profecia, mas eu quero liberar o que o meu coração está queimando. Você não veio para uma casa para se confortar, para poder apenas ter um suporte, uma proteção e uma boa alimentação. Casa, você tem filhos espirituais, nós temos durante um tempo. Eu tenho uma minha filha de 20 anos, eu disse para ela, se ela não casar, eu arranjo um casamento para ela lá na Turquia, onde as pessoas lá é arranjado o casamento. Porque filho tem data para sair de casa também, para cumprir propósito. Então Deus trouxe filhos para essa casa. Você não pode se conformar e ficar só protegido e bem alimentado, porque tem uma boa palavra, tem um bom louvor. Existem pessoas aqui que vai chegar o tempo do envio delas também. Vai chegar o seu tempo que vai ser vencido. Aí você começa a esfriar na fé. Sabe o que é? É a palavra, é o time da palavra que você deixou. Não deixa passar não. Se a casa é apostólica, aproveita, porque é uma plataforma de envio. Aproveita, se coloca no que Deus está fazendo. E eu ouso dizer que pode ter 100, 200, mas às vezes só 30 está entendendo o propósito.
Só 30 está conseguindo entender a mentalidade do curso. Estou dropando na onda do que está acontecendo. Não perde o que Deus está fazendo. Não perde o que Ele quer fazer neste lugar, o que vai através dessa cidade. O pastor de vocês entendeu, disse: eu não gosto muito de sair não, mas eu vou para essa viagem, eu quero ir. Não perde isso, não volta para aquela vidinha normal de novo, não. Vem queimar, se conecta. Pastor, o que é que eu faço? Me ajuda. Eu não quero viver na mediocridade. Eu quero ser um missionário onde eu estou, seja onde for. Eu não estou falando de transcultural, não. Eu estou falando de vida, de expressão de amor, de igreja. Igreja, irmão, é 4 coisas. Eu vou entregar o microfone. 4 coisas que igreja é. Uma, tá tudo as 3 estão em Efésios. Capítulo 2, igreja é família de Deus. Come junto na mesa, então, irmãos, do que o Pai está dando para a mesa, para a igreja. Igreja, capítulo 2 de Efésios também. Igreja é construção, é tabernáculo do Espírito. Então é uma família para Deus e um tabernáculo para o Espírito. Você é uma pedra. Eu fui em construções milenares, em castelos lá em Gales. Tem pedra grande e pedra pequena. Mas tira a pedra pequena para você ver, vai tudo desmoronar. Tudo tem o seu devido lugar. Você está aqui com um propósito. Ah, mas eu não prego, eu não canto. Cara, o que tem a ver? Mas está aqui, é intercessor, contribui, está junto, está amando, está indo junto com o que Deus está fazendo. Então faz parte, é uma pedra pequena talvez, mas é essencial. Igreja também é corpo. Capítulo 5 de Efésios. Igreja é corpo. Sabe o que é corpo, irmão? Tem que estar ligado. Gente que está dentro da igreja e só vem para culto, não participa do corpo, do movimento, do crescimento, é membro amputado. E membro amputado apodrece. Se conecta, participa, ama, contribui, está junto, se envolve. Não esqueça de uma coisa, é a última e eu entrego: a igreja é noiva. A noiva, irmão, gasta muito tempo se preparando para ir para o casamento. Então se prepare, deixa o Espírito adornar a tua vida junto com o corpo, com a igreja. Então, sei que meu tempo já passou aqui, mas eu quero. Vai ter momentos e ambientes aqui de liberação, de envio nesse lugar. Não perde isso. Não perde isso. Não perde isso. Senhor, eu te dou graças para essa vida que está aqui e não confessou o teu nome, mas quer te entregar a vida dela completa, Senhor. Eu te peço, alcança ela, traz ela aqui, Senhor. Para aqueles que estavam no fundo do barco, levanta novamente. Para aqueles que estavam dormindo, desperta-os. E daqueles que estão incendiando, Senhor, mostra para eles que esse fogo vai se espalhar. Vai se espalhar. É Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. O que vocês vão viver aqui vai ser grande ao ponto de se espalhar. Vai se espalhar. Não é porque vocês têm uma estratégia de crescimento, é porque é pequeno para um lugar. Eu quero convidar vocês a chegarem aqui perto. Venham aqui, vamos terminar juntos. Venham. Pode chegar mais perto. Chega aqui pertinho. Eu tenho a convicção que o Espírito Santo tocou, mexeu, sacudiu algumas vidas aqui. Pode vir, vem aqui, tem espaço aqui na frente, ó, pode preencher esse lugar aqui. Vamos só ficar juntos como família, mais perto, mais pertinho. Tem ali, vem mais para cá, venham mais para cá para as pessoas poderem sair do corredor e vir para cá. Venham, cheguem mais perto. Podem aqui, ó, aqui na frente do altar, aqui também.
Eu vou te explicar por que eu estou chamando você aqui. Porque esse homem carrega algo da parte de Deus, e eu vou pedir que ele reparta conosco essa paixão por Jesus. Porque sem essa paixão você não vai fazer, você não vai falar de Jesus, você não vai testemunhar, você não vai se movimentar. Você vai ficar no marasmo de uma vida vazia, porque a paixão por Jesus que nos movimenta. E quando ele vê corações apaixonados, ele compartilha os seus planos e projetos. Ele compartilha a sua vontade. Quando ele vê pessoas queimando por ele, ele compartilha, ele fala. Então, você, precisamos do que ele carrega. Ele veio aqui para repartir algo conosco. E eu também quero. Então, pastor, ore por nós e reparta conosco aquilo que Deus tem te dado. Porque nós somos uma igreja apostólica. O Senhor já tem falado. E Ele vai nos enviar de muitas formas. Aqui, ali, lá. Já está acontecendo. Olhe para cá antes da gente orar. Anjo fica assim, ó: santo, 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 santo. Deus diz: vai lá e entrega isso aqui a Maria. O anjo vai lá, entrega e volta aí: santo, santo. Nossa devoção não é no campo, é aqui. Fica na presença. Toda a direção de Deus vai vir da presença. Toda a estratégia de Deus vai vir da presença. Todo fogo que você... autoridade, eu tenho medo, porque lá tem muito demônio, tem bruxo. Pode ir. Você saiu agora da presença. Sua face está queimando, está transmitindo essa glória. Fica na presença. Sair daqui vai expressar isso. Minha oração vai ser para você ficar presente com Ele e incendiar. Porque o envio é consequência, irmãos. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus liberou uma palavra. Eu fiquei nessa cidade, eu ia embora ano passado. Deus disse: fica aqui, porque eu vou enviar a gente dessa cidade para as nações. Eu fiquei e minha família. Deus nos deu um carro e nos abençoou também com um prédio para não pagar nada, para rodar a base. Porque Deus falou que dessa cidade vai sair missionário. E eu estou feliz de estar aqui, porque esse homem faz 30 anos que ele está orando por isso, que recebeu palavra há 30 anos atrás, que Deus ia fazer isso com Ponta Grossa. Não somente ele, mas outros também. Então chegou o tempo. Se a onda está subindo, eu quero surfar nela. Feche seus olhos. Que a presença seja transbordante. Que a presença gloriosa de Deus inunde esse lugar, esta casa. Lá em Biandeká, tu Biandevasé, que anderá. E me indicou, baixou e andeká, surianderá. Ele alabaixou e me candará, suriandevá. Que a presença inunde, e que as estratégias do reino, que a inspiração do reino, que a direção do reino sai da coletividade, sai das reuniões, sai do jejum daqui, das intercessões pela manhã. Alabalabachuri bicou vassubi anderracha. E me bicou a palavra envio na tua vida, envio. Ribicou choloba magaspor que me andevassa. Ribicana na balabachuri bicou vassubi anderra. Ricai cholobia na casa, ribicana na balabachuri bicar. Deus, com o teu magnífico poder, Senhor, com o teu magnífico poder, inunda esse lugar. Cumpre as palavras, Senhor. As palavras liberadas neste lugar, Senhor. Uma paixão por Jesus em seu coração. Quem possa imaginar vidas que está no seu lado, no trabalho, pessoas que estão no seu lado. Essa paixão possa tocar eles também. Eu sou todo teu, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores.
Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. 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 O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Escute. Você recebeu algo da parte de Deus nesta noite que vai atraí-lo para a presença dele. A fome e a sede vai aumentar. E quando ele te chamar, vá correndo, porque ele quer falar com você. Ele quer te chamar de filho amado, mas de amigo, porque ele quer confiar a vocês os seus planos, os seus projetos. Então, quando ele te chamar, simplesmente vá à presença e ouça a voz, porque ela falará com você. O zoe de Deus, a vida dele vai fluir na sua vida, vai fluir sobre você, vai te dar entendimento e você vai saber o que fazer. Mas tudo começa na presença dele. Ele vai libertar você dos seus temores. Ele vai libertar você daquele, eu não consigo, eu não sei. Porque ele só precisa que você o ame. Você está cansado de ouvir que Deus não chama os capazes, Ele capacita os escolhidos. E a missão é na sua família, é na sua vizinhança, é ali aonde o Senhor mandar. E como é um tempo de frutificar, nós vamos frutificar para todos os lados, para a glória do Senhor. A igreja é apostólica porque ela tem um olhar para fora, um olhar para as nações, para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então mantenha o seu coração aberto, porque Deus vai falar. E não tenha medo, porque Ele te ama. Ele sabe pelo que vale a pena viver. Ele sabe o que vale a pena entregar. E Ele te ama. E você tem sido chamado nesses dias, porque são dias apostólicos. Escute o que eu estou falando. São dias apostólicos. São dias de grande riqueza de salvação e conhecimento do Senhor. São dias em que nós temos declarado: chova a salvação, brote salvação, justiça, fidelidade e verdade. Tempo de grande riqueza de conhecimento de Deus e de salvação. E você, filho amado do Pai, é quem Ele vai usar para transmitir o amor, a graça, a misericórdia, para fazer a diferença na sua família. Sabe, aqueles parentes que você ora por eles há tanto tempo que é tão difícil, eles vão vir para Jesus. Eu já estou vendo eles virem para Jesus, as barreiras caindo, as resistências caindo, as pessoas se rendendo a Cristo. Por isso continue orando, continue intercedendo, continue jejuando, continue proclamando este evangelho do reino, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Estenda a sua mão aos céus. Pai, em nome de Jesus, as nossas mãos estão estendidas ao Senhor.
que é o Deus de toda a nossa esperança, de toda a nossa bênção. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o seu povo, hoje e para sempre. Nos envia, Senhor, nos capacita, Senhor, nos faz transbordar de amor e paixão pelo Senhor, porque o apaixonado vai, ele não faz contas, ele crê, e fiel o que chama e fará. Louvado seja o teu nome. Deus te abençoe, querido. Uma excelente semana na presença do Pai. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar.